Olá a todos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço aos organizadores mais uma vez. É, Como foi dito, sou Roberto Dias, fisioterapeuta, é, tenho trabalhado nos últimos anos aí pesquisando sobre o gasto energético e tem a ver com essa aula sim, porque tem a ver com os riscos e os benefícios ligados à atividade física na pós-pólio, não só na pós-pólio, mas também nas doenças neuromusculares. Faço parte da equipe do setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Foi lá que eu fiz minhas especializações, mestrado, doutorado, e hoje eu sou responsável pelo laboratório de dor, algo que vai ser dito ou já foi falado pela doutora Juliana, a físio que me acompanha no setor, no ambulatório de dor, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que envolve essa questão nas doenças neuromusculares. Especificamente, quando pensamos em poliomielite e síndrome pós-pólio, nós temos que pensar que ela faz parte de um grupo grande de doenças relacionadas ao neurônio motor, que a maioria da parte ali estava envolvida com o corno anterior da medula, mas as doenças neuromusculares é um ramo muito grande, como vocês podem ver. Existem vários grupos e vários subgrupos das doenças. Mas hoje vamos começar a falar e discutir principalmente de duas doenças, não só poliomielite e a síndrome pós-pólio, que são duas doenças semelhantes, mas distintas, e também vamos citar a esclerose lateral amiotrófica, porque ela nos ensina muito sobre essa questão da aptidão física e com elas nós podemos aprender o que devemos ou deixar de fazer pensando nos riscos. Então, primeiramente, vamos falar sobre a poliomielite. Ela é uma doença milenar. Essa é uma estela encontrada no Egito, onde mostra alguém muito importante, porque ele foi retratado nessa estela com o membro inferior direito típico da poliomielite, com o membro inferior direito atrofiado, isso remetendo a que este problema da poliomielite não é algo tão novo assim. Então, remetendo aí a alguns milênios, desde a época Egito, dos egípcios. Ela foi criada aqui no Brasil desde 89, onde foi colocado que teve o último caso de problema de pólio, o último caso de pólio no Brasil. Essa doença ela é considerada infecto-contagiosa aguda por um vírus denominado poliovírus. E aí, basicamente, algumas informações apenas para a gente introduzir o assunto, reforçar também a ideia de que 1% de todos os pacientes infectados nesse momento por esse vírus desenvolveram a questão da paralisia ou sequelas ligadas à doença, levando a uma doença paralítica. Então, ou seja, 99%, ou seja, uma grande massa de pessoas tiveram contato com esse vírus e possivelmente passou desapercebido, apenas com uma febre, um vômito, diarreia naquele momento e não teve sequela. Mas vemos que agora temos a questão da síndrome pós-pólio, algo que aparece bem posterior, muitos anos, décadas após esse contágio, que nós vamos colocar vários detalhes aqui para nós discutirmos um pouquinho. Especificamente sobre a síndrome pós-pólio. Então, ela é uma doença do neurônio motor, caracterizada de uma forma, tem um caráter degenerativo e progressivo. Embora não se conheça totalmente essa etiologia, né, a causa mais aceita é a degeneração das unidades motoras remanescentes, formadas após a fase aguda da poliomielite. A gente vai entender um pouquinho melhor essa questão quando discutimos sobre a fisiologia. Então, ela é definida, a síndrome pós-pólio, por um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem geralmente de 30 a 50 anos após essa infecção por esse vírus da polio. E ela é caracterizada principalmente por 3 sintomas principais. Então, eles precisam obedecer e ter essas 3 sintomas para que tenha até um diagnóstico para ser
acompanhado e chegar a um diagnóstico. Então, é a nova fraqueza muscular, além daquela sequela que a pessoa já teve e carregou durante 30 a 50 anos, né? Então, aparecer uma nova fraqueza, ter uma fadiga muscular e dor. Acompanhando também de outros sintomas, mas esses são os principais. Então, sobre a fisiopatologia em si, vamos entender um pouquinho sobre o que acomete, como acometeu todo esse processo de um paciente hoje de poliomielite, que está sendo acompanhado ou que está sendo tratado por algum profissional de saúde neste momento. Então, lá no início, quando essa era um bebê, uma criança de meses ou até de 1 a 2 anos de idade, que é o mais comum nesse período ter encontrado, teve o contato então com a polio, o vírus da polio. Esse gráfico mostra aqui o eixo aqui horizontal, mostra ao longo do tempo alguns acontecimentos. E aqui esse eixo na vertical, nós mostramos então a função função motora de um paciente. Então, quando ao nascimento nós temos o potencial de 100% de normalidade, não tendo doença nenhuma, e o indivíduo começa a ter contato com o vírus da poliomielite, então, nesse ponto B, nós entendemos que houve o quê? Uma perda funcional abrupta, chegando aqui a ponto de zero, porque se a criança, no caso, estava engateando, ela deixou de engatear. Se ela estava andando, deixou de andar. Em alguns casos, se ela até teve questão de perda funcional pulmonar, na parte respiratória, precisando até de auxílios de respiradores naquele momento. E em questão de dias, semanas ou até meses, há uma recuperação dessa função, que leva a uma nova ascensão aqui das suas funções até o seu limite máximo de recuperação. Esse limite máximo, para quem hoje possui sequelas, não chega a 100%, ou seja, há uma perda funcional e uma recuperação máxima de cada organismo, de cada indivíduo, dependendo da extensão, da gravidade, de quanto esse vírus agrediu a região, a quantidade de neurônios que ele afetou e assim por diante. E a capacidade do organismo em recuperar. Depois que recuperou, há uma estabilidade, que nós chamamos de platô de estabilidade funcional durante muito tempo, que é aqueles 30 a 50 anos, que quando chega no limite desse ponto final, desse platô, há uma nova queda funcional. Não tão abrupta como aqui, como o vírus da polio, mas lentamente progressiva. Esse último filamento aqui, que é uma queda mais pontilhada e suave, representaria uma queda esperada de um indivíduo normal, sem o histórico de polio, mas com os sintomas e sinais e sintomas específicos da terceira idade, porque pelo envelhecimento, que aí já entra os termos desta aula, sobre o envelhecimento. Então, uma pessoa de terceira idade, acima dos 60 anos, pelo envelhecimento celular, ele começa a apresentar perdas ligadas à velhice celular, ok? Só que essa linha que está caindo aqui, contínua, nesse período no ponto D até o E, é a síndrome pós-pólio, ou seja, entre aspas, seria uma velhice precoce dessa célula, e nós vamos discutir esse ponto daqui para frente para entender por que um quadro de estabilidade funcional, o que estava acontecendo com essa célula para que ocorresse essa perda funcional depois de uma estabilidade de muitos anos. Para entender e visualizar o que acontece dentro do nosso organismo, nós recorremos a um exame denominado biópsia muscular, que nos ajuda a entender e visualizar o que se passa dentro da estrutura celular de um indivíduo com poliomielite e um indivíduo saudável normal. Aqui são figuras que demonstram apenas alguns tipos de colorações, que a gente consegue ver estruturas específicas nos filamentos da fibra muscular,
dependendo do que nós precisamos enxergar e avaliar, nós usamos colorações diferentes, mas especificamente para entender sobre a distribuição dos tipos de fibras e em questão de proporção, de formação e dentre outros aspectos, nós temos uma coloração chamada de ATPase. Ela pinta especificamente de acordo com a inervação as fibras musculares, dando características específicas a elas. Então, nós conseguimos identificar fibras que são mais oxidativas e fibras que têm a capacidade mais glicolítica. O que isso significa? As fibras oxidativas são aquelas que têm um endurance maior, são mais em atividades mais contínuas, que utilizam oxigênio com mais necessidade. As glicolíticas são de contração rápida, aquelas fibras que o indivíduo usa para movimentos mais brutos, mais rápidos, que são chamadas de anaeróbicas. E aquelas que usam oxigênio, aeróbicas. Enfim, o que é importante agora, nesse momento de entendermos, é a distribuição dessas fibras. Ok? Então aqui nós temos como exemplo a distribuição dessas fibras num processo normal, ou seja, sem nenhum tipo de doença ou interferência. Então nós vemos que todo o tamanho dessas fibras são parecidas, principalmente a coloração delas, tanto clara como bem distribuídas, ok? E quem dá para esta fibra essa característica de oxidativa ou não, ou seja, aquela fibra que é clara ou escura, é o neurônio que sai lá do corno anterior da medula, vem pelo axônio, passa pela junção neuromuscular e nesse contato ela que manda essa fibra ter essa característica ser tipo 1, tipo 2A ou tipo 2B, ou seja, ser clara, escura ou moreninha, ok? Então, voltando aqui, nós temos então aqui um padrão de uma biópsia de um indivíduo normal, saudável, ok? De distribuição normal, nenhum neurônio afetado, coloração bem distribuída, tamanho de fibras bem distribuídas. Especificamente agora, com um indivíduo que teve o contato com o vírus da poliomielite, esse vírus, o que aconteceu? Ele invadiu o corpo da criança naquele momento pela via orofaríngea, certo? Ele pode ter ficado instalado na garganta ou preferencialmente no intestino. Depois de um período de proliferação, aqui ele cai na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, ele vai chegar e se instalar até os nervos. Neste caso, uma questão topográfica, ele escolhe a parte corno anterior da medula, que é exatamente o trato onde sai o neurônio motor na medula, que leva o estímulo nervoso até a fibra muscular para que ele ocorra a contração muscular. Uma vez afetada, o que acontece? Nós temos então a morte parcial ou completa desse neurônio, tá? E ele perde então esse contato e o estímulo nervoso desta célula se cessa. As fibras musculares que eram inervadas por ele se tornam então murchinhas. Nós colocamos o termo de atrofiadas ou desnervadas. Ela perdeu a inervação, ok? Ela fica assim para sempre? Não. Por isso que naquele gráfico que nós colocamos lá atrás mostrava o quê? Que existe uma perda funcional e depois um ganho funcional. Esse ganho funcional é mediante a quê? Ao próximo passo, que chamamos de reinervação. Reinervação nada mais é do que o neurônio que morreu aqui, que era o branco, perdeu o contato com as fibras brancas e o vizinho, obrigatoriamente, o neurônio vizinho, que é obrigatoriamente de outra cor, assume as fibras que nós chamamos de órfãos. Essas fibras são recapturadas, ou seja,
Elas são agrupadas, além daquelas fibras que esse neurônio escuro estava inervando, ela recrutou as fibras brancas atrofiadas, fazendo com que esse neurônio conseguisse fazer um grande recrutamento de fibras. Nós chamamos isso de type grouping, ou seja, um grande grupo de fibras do mesmo tipo de inervação. Aqui, então, nós temos à direita a ilustração, podemos ver que aqui no meio nós temos algo próximo do normal, mas à direita temos o que? O agrupamento grande de um mesmo tipo de fibra muscular, mostrando que houve, então, uma desnervação e houve, então, um recrutamento, que é a reinervação, ok? Só que, então, este ponto mostra a recuperação daquela ascensão daquela curva que nós falamos anteriormente até chegar ao platô, o máximo que esse organismo conseguiu recrutar de fibras. É o tanto de função que esse paciente conseguiu recuperar naquele momento. Depois entra no platô. Só que chegamos num ponto um pouco mais à frente, que é a questão da síndrome pós-poliomielite, que depois de 30, 40, 50 anos, o paciente chega e começa a ter nova fraqueza muscular. Isso já é um pouco mais fácil até de entender. Por quê? Uma célula que ela estava sendo aqui denominada, ou nasceu para inervar número X de fibras musculares, ela trabalhou além do esforço natural dela por muitas décadas ao longo da vida. Então, a literatura traz até que esse neurônio pode ter inervado a quantidade de vezes a mais do que ela deveria, de 5 até 7 vezes mais. Então, ou seja, vamos começar a usar termos um pouco mais fáceis a gente entender. Existe o que? Um cansaço celular desse neurônio que trabalhou muito ao longo do tempo, tornando assim uma nova atrofia muscular, mostrando aqui um grupamento, aquele grupamento que era todo escuro, de uma vez ele começa a ter atrofia em relação ao outro. Nada mais é do que uma degeneração axonal distal ou a morte neuronal como um todo, fazendo com que um agrupamento inteiro de fibras atrofiasse. Então, nós começamos a entender e perguntar, ao longo dos anos de avaliações dos pacientes com poliomielite, qual é a situação dessas pessoas, em que intensidade, em que momento apareceu. E depois de uma reinervação, desse período todo de estabilidade, ocorre um processo para explicar essa queda, o aparecimento dessa nova fraqueza neste momento, um termo chamado overuse. Overuse é uma hiperexcitação desse neurônio, ou seja, uma sobrecarga desse grupo muscular gigante, que ele se cansa. Ele deveria se cansar lá com 60, 65 anos, ele cansa precocemente, porque ele trabalhou ele pode recrutar até de 5 até 9 vezes mais unidades motoras ou ligações com as fibras musculares do que ele deveria ter, do que um neurônio normal. Então, essa sobrecarga pode produzir uma degeneração axonal distal, ou até mesmo o rompimento ou a morte abrupta do neurônio como um todo. Isso é um resumo aí de um dos pontos a ser discutidos em relação à síndrome pós-poliomielite. Mas existem outras doenças, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. Ela tem muitos fatores que podem estar desencadeando o processo de uma morte celular. Mas nós queremos chamar a atenção em relação à atividade física desses pacientes. Historicamente, essa doença nos Estados Unidos é muito conhecida diretamente pelo um jogador de beisebol profissional, um atleta. O nome dele é Lou Gehrig. Ele, quando estava no ápice da sua atividade profissional como atleta, batendo índices que até hoje outros jogadores não conseguiram bater, ele começou a cair abruptamente os seus índices de aptidão física no esporte. E pouco tempo depois ele foi afastado das atividades, recebeu o diagnóstico puramente clínico no momento de esclerose lateral amiotrófica e em pouco tempo ele veio a falecer. O impacto foi tão grande que o nome dele ficou vinculado à doença lá nos Estados Unidos. E não é só ele que é conhecido
Existem muito outros famosos que vocês conhecem, com certeza, que também sofrem dessa doença, mas o que chama a atenção é essa população ligada ao esporte. Então, por exemplo, nós temos dentro da literatura casos relatados dentro do boxe, no beisebol, no basquete, polo aquático, golfe, rugby, ex-combatentes de guerra. Na Itália e no Brasil, o futebol, e especificamente lá nos Estados Unidos tem o futebol americano. E destes, nós queremos destacar também aqui no Brasil que existem casos de pacientes com ex-jogadores de futebol com o diagnóstico de ELA. E temos 3 trabalhos bem desenhados, bem definidos, que confirmam que existe uma incidência maior de ELA nessa população. No caso dos ex-combatentes de guerra, eles têm, nós temos que ponderar 2 pontos. Em todos eles, nós podemos perceber que existe um treinamento físico extenuante. Nós colocamos aqui a comparação dos soldados com os atletas, porque até tem treinamentos que eles precisam ser mais exacerbados do que um próprio atleta profissional. Então, o preparo físico deles é muito grande. Por isso, nós colocamos aqui para chamar a atenção. Mas não podemos deixar do outro lado também. Nós queremos discutir aqui o esforço físico, a aptidão física como fator de risco, mas temos, por exemplo, os ex-combatentes de guerra, eles podem ter contato com alguma bomba, algum substrato químico que pode estar desenvolvendo a doença. No esporte, no futebol americano, ou no futebol italiano, por exemplo, nós temos os campos de futebol, que é tudo grama. Então, nós temos pesticidas, temos agrotóxicos que são utilizados para manter a saúde daquela grama. Então, é outro ponto a ser colocado. E no futebol americano, apesar da maior parte dos campos do futebol americano serem sintéticos, tem a questão deles ter um esporte de alto impacto e de muito contato físico. Então, até agora falamos um pouquinho sobre esse conceito das doenças principais, poliomielite, pós-polio e esclerose lateral amiotrófica, ligados ao esforço físico e o gasto energético. Fizemos essa pergunta na literatura e agora a gente tentou encontrar essa situação na nossa população aqui do Brasil. Este primeiro artigo é o artigo do meu mestrado, que tem a ver com a síndrome pós-poliomielite, na investigação do histórico da atividade física dos pacientes com pólio ao longo da vida e se teve algum tipo de interferência, e nós achamos. Então, esse trabalho teve um N de 116 indivíduos, sendo 36 grupo controle, 52 síndrome pós-poliomielite e 28 só com sequela de pólio. No gráfico, vocês podem ver que a última coluna está mais alta que as outras. E ali está demonstrando de quem tem a síndrome pós-pólio realizou mais atividade física do que os outros grupos na segunda década de vida, ou seja, dos 20 aos 30 anos nessa década avaliada. E um outro fator é que a gente achou uma correlação direta com o início mais precoce dos sintomas para quem teve a síndrome pós-poliomielite. Agora, esse artigo é do doutorado, que tem como foco a esclerose lateral amiotrófica. A gente manteve o mesmo padrão de metodologia, com questionário que avaliava o histórico de atividade física desses pacientes também, sendo que teve 202 participantes para esse trabalho. 105 grupo controle, 71 esclerose lateral amiotrófica típica, 18 paralisia bulbar progressiva e 8 é a ELA familiar. Nesses gráficos, tanto da esquerda como da direita, a gente pode identificar que essa primeira linha mostra 3 grupos distintos lá em cima. Esses 3 grupos distintos lá em cima são os grupos de doença. E essa linha lá embaixo, mais negra, é o grupo controle. Então vocês podem ver que na primeira década, dos 10 aos 20 anos, o grupo de doentes da doença, ligado à doença, fizeram mais atividade física em comparação ao grupo controle. Na segunda década, também.
mas com uma diferença significante menor. E sim, nós encontramos então uma relação direta entre o histórico da atividade física mais extenuante em comparação do controle. E também teve correlações de início mais precoce dos sintomas também nessa patologia. Esse trabalho também ele é muito complexo, usou uma metodologia muito avançada, que é chamada de randomização mendeliana, onde ele consegue utilizar um banco de dados gigantesco, com informações de mais de 1 milhão de pessoas, isso no Reino Unido. Uma vez cruzando esses dados, identificaram uma população gigante de pacientes e fizeram algumas correlações quanto aos dados deles. Então, eles também avaliaram o histórico da atividade física dessa população, identificaram, sim, um risco maior das atividades extenuantes ao longo da vida, mas todas elas direcionadas a uma alteração genética específica do C9orf, tá? Então, a hipótese dele era, será que um gene específico poderia estar ligado diretamente a uma atividade física, assim, desenvolvendo a doença? Com toda essa estatística e esses resultados, eles encontraram que sim, existe um risco genotípico, que se a pessoa frequentemente utiliza e faz exercícios intensos ao longo da vida, existe sim um risco maior de desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. E esse artigo aqui, o último que eu vou apresentar, também com essa mesma linha, tentando ligar alguma falha genética que foi encontrada em mTOR com esclerose lateral amiotrófica, mas especificamente com uma predisposição aí para a população masculina. Os homens que fizeram mais atividade física ao longo da vida teve essa predisposição a desenvolver a ela. Isso também com o mesmo banco de dados gigante lá do Reino Unido e acabou de ser publicado em outubro de 2025, agora. Então, quando a gente fala de overuse, ou seja, um subtreinamento, uma sobrecarga, a gente precisa pensar nos extremos. E logo de cara me veio a imagem, Ronaldo Fenômeno, ele, quando estava no ápice da profissão dele, ele teve um histórico, quando ele foi para a Europa jogar, ele teve um ápice da aptidão física dele. Ele teve um subtreinamento físico tão grande a ponto de romper o tendão patelar dele. Então, é algo que chama a atenção a gente pegar essas questões. E a outra que a gente pensa, ou outro tipo de overuse, é sobre essa maratonista, a Gabrielle Anderson. Ela participou da maratona feminina em 84, e aí tem um outro componente, um componente emocional. Bem possivelmente, ela, durante o percurso, foi um caso bem complicado ali de desidratação, ela deve ter emocionalmente forçado a correr um risco altíssimo de aparecer alguns problemas e vencer. Ela não venceu a prova, mas vencer os seus limites. Então, é importante a gente pontuar essas questões. E as pressões que esses atletas sofrem, essa foi, eu acredito, uma forma mais positiva, que é a ginasta Simone Biles. Foi muito criticada e foi uma surpresa quando ela voluntariamente falou, não vou participar de algumas atividades. Por quê? O overuse, ou seja, a pressão psicológica dela era tão grande que ela mesma julgou não querer participar de certas provas para não se prejudicar. Então é interessante a gente ver essas situações para a gente colocar em prática no nosso dia, para a gente poder se proteger mais. E com todas essas informações, o que podemos concluir e para a equipe multidisciplinar colocar em prática com atividades dos pacientes? Os extremos. Então, um extremo é fazer demais. Se a gente sobrecarrega, supertreina um paciente, nós temos que pensar que isso pode provocar uma desinervação, ou seja, acelerar o problema neuronal.
O outro extremo é, então eu não vou fazer nada com o paciente. Então, ele pode entrar num outro risco, desuso, sedentarismo e inatividade, provocando, assim, uma atrofia por desuso. Então, um extremo, a gente pode proteger o neurônio fazendo nada, mas quem paga o preço é o músculo. E se a gente fizer demais, o neurônio paga o preço, o que faz o equilíbrio dessa balança? É o bom senso. O bom senso, primeiro, do próprio paciente em identificar os seus problemas, saber quais são os seus limites, juntamente com o seu terapeuta, ter uma boa relação terapeuta-paciente para que esses limites nunca sejam atingidos, porque senão a gente pode pagar um preço alto. E ficar de olho aos sintomas e os alertas que esse paciente pode trazer de acordo com a sua terapia. Tá bem? Bem, eu quero quebrar o protocolo agora e terminar a aula de uma forma diferente, convidando vocês a ouvir uma das músicas que eu criei sobre saúde. Está disponível no Spotify, nas principais plataformas. O nome do álbum é Educador. Vocês podem procurar por mim, pelo Roberto Dias. E a música que eu quero terminar a aula hoje é exatamente o resumo de tudo que a gente conversou hoje e as dicas de como lidar com essa situação. A vida nos apresenta muitas situações, precisamos lidar com as condições. Algo importante vou te apresentar, escute bem o que irei falar. Cuidar da energia do corpo é fundamental para seu estado físico, mental e espiritual. Quando ele taxar de preguiçoso, algo totalmente hipotético, demonstre que não só está cuidando do gasto energético. Na atividade física tem que tomar muito cuidado. Se fizer demais, poderá ficar esgotado. Sintomas de alerta geral, fadiga, dor e cansaço. Começou a sentir isso, cuidado, algo está errado. Cuidar da energia do corpo é fundamental para seu estado físico, mental e espiritual. Quando ele taxar de preguiçoso, algo totalmente hipotético, demonstre que não só está cuidando do gasto energético. Tenha cuidado com o comodismo. Não fazer nada te leva ao sedentarismo. O desuso muscular lhe ocasionará atrofia. Pra recuperar depois só com fisioterapia. Cuidar da energia do corpo é fundamental para seu estado físico, mental e espiritual. Quando ele taxar de preguiçoso, algo totalmente hipotético, demonstre que não só está cuidando do gasto energético. Na busca do equilíbrio é importante o autoconhecimento. Conheça seus limites, use o bom senso. Os extremos são perigosos em todos os sentidos. Fazer pouco ou demais, não corre esse risco. Cuidar da energia do corpo é fundamental para seu estado físico, mental e espiritual. Quando ele taxar de preguiçoso, algo totalmente hipotético, demonstre que não só está cuidando do gasto energético. Escute seu corpo, encontre seu ritmo. A saúde não é só um algoritmo. Com paciência e dedicação, você conquista sua evolução. Na balança da vida, entre o muito e o nada, não ultrapassar os limites é parte da jornada. Preguiça jamais, não seja cético. Encare essa luta, cuidando do gasto energético. Agradeço mais uma vez o convite, então, por participar de mais esse simpósio com vocês. Desejo a todos um ótimo restante de simpósio. E aqui deixo aqui meu muito obrigado à organização, a todos. E deixo meus contatos pessoais. Aqui tem o meu Instagram, que é o Beto Físio, com 0 no final. E também tem aí meu álbum de músicas. Se vocês quiserem ouvir sobre outros temas,
Seria muito interessante. Muito obrigado a todos, um ótimo simpósio.